Boa noite, pessoal. Estamos aqui. Não é uma sexta-feira. Você não está na playlist errada. Não feche este vídeo ou... Não feche esse vídeo. Hoje nós estamos aqui para mais um Papo Cabeça, neste Bate-canal, que não é do Batman. Mas, na verdade, eu nem gosto do Batman, mas tá. Vamos falar hoje sobre jogos. O que são isso? Do que se alimentam? Não é no Globo Repórter, é hoje aqui comigo. Mas então quem sou eu? Se você simplesmente chegou aqui do nada, né? Eu sou, em primeiro lugar, já que ninguém vem me apresentar, eu vou me apresentar de novo, já como se eu precisasse de apresentação, todos aqui nos conhecemos. Se você não me conhece, sorte a sua. Professor de Sociologia da sexta-feira. Gosto de fazer algumas piadas, a Júlia percebe. E estou nesse momento, muito bom. Agradeço. Na verdade, a Júlia recebe por fora para fazer esse serviço de me fazer parecer exato. Obrigado, Fátima. Obrigado. Me fazer parecer engraçado. Na verdade, é tudo uma grande combinação. Ainda sobre as apresentações, eu estou nesse momento pelo programa de pós-graduação de Sociologia da UFPEL, fazendo uma pesquisa sobre jogos. Mas isso vai ser mais uma aula de Sociologia chata. Em primeiro lugar, você não conhece nossas aulas, senão você não diria isso, né? Mas, calma. Sabem que eu gosto de dar um panorama grande quando eu vou falar sobre algum assunto. Vocês também sabem que eu sou como uma florzinha. Se vocês não me dão atenção, eu morro, tá? Então, para que essas coisas funcionem, eu vou precisar conversar com vocês e vou precisar que vocês me respondam, senão não é uma conversa, né? O vi que a Thalita estava escrevendo. Pode continuar escrevendo. O que eu preciso saber, para a gente poder começar esse papo, é o seguinte. Vocês jogam? Quem responder pedra na casa do vizinho? Hashtag não, vácuo não me deixe no vácuo. Você não joga nada, Vanessa, nem a Ellen, nada. Vocês nunca viram um jogo na vida? Tá, eu quero saber quem joga, o que joga. A Fátima joga Frifas. A Thalita joga CS. PUBG. Tá, mas como assim a Ellen diz que não joga e diz que joga raramente PUBG? Tá, ou seja, então, aqui já vamos começar um parêntese mostrando ao vivo. Isso está acontecendo ao vivo, eu não pedi para ela me dizer isso. A Ellen está definindo quem joga através de uma frequência. Ou seja, a pessoa só pode dizer que joga se ela joga dentro de uma determinada frequência. Se ela não joga muito, ela não pode dizer que joga. Isso é uma coisa que a gente vai conversar aqui nesse momento. Tá? Beleza. Eu preciso agora saber outra coisa de vocês. Quem não joga nada? Quem não joga nada, a Vanessa diz que não joga nada. Vanessa, me ajuda. Tu sabe o que é The Sims, Valorant, PUBG, DMC, MK, Frifas, Valorant. Valorant disse 2 vezes, eu acho. Sabe o que é isso? Quem não joga, sabe o que é isso? Beleza. A Vanessa não joga, mas ela sabe. Como que tu sabe?
É ao vivo, gente. Ao vivo isso está acontecendo. Ouve falar. Isso é muito importante para que a gente possa começar. Maravilha. Então, todo mundo pode continuar digitando, enquanto eu vou conversando sobre outras coisas. Vocês, então, sabem o que é o Among Us? Ou Among Us? Porque depende do... Vocês já ouviram falar? Sim. A Vanessa é a segunda, que nem a Ellen. Não jogo, mas já jogou. Qual é a lógica de vocês? Eu sei qual é a lógica, só estou perguntando por perguntar. Bom, vocês sabem, antes de tudo começar, que o jogo Among Us, para quem não sabe, vou explicar, basicamente é uma tripulação que está numa nave no espaço e um ou mais dos participantes são impostores que querem sabotar a nave. Os outros, não. E eles precisam impedir que os impostores sabotem a nave para que eles continuem vivos. Então, nós temos, ao mesmo tempo, cooperação e competição entre essas duas partes. Ninguém sabe, só quem sabe quem é o impostor inicialmente no jogo é quem é o impostor. E aí fica aquela coisa de ter que descobrir se os teus amigos estão mentindo para ti ou não. Tá? Mas tudo isso só para explicar essa ideia do entre nós. Ou seja, a ideia principal aqui é que os jogos estão no meio de nós. Desculpem a referência ou a religião, mas os jogos, assim como Deus, estão no meio de nós. E muitas vezes, tá? Principalmente ali quando a Vanessa falou, eu ouço falar. Não é preciso que se jogue os jogos para que eles façam algum tipo de interferência na nossa vida, seja ela individual ou aqui, como no caso que a gente está falando, no social. Tá, Lucas, mas em primeiro lugar, outra pergunta que eu tinha para fazer para vocês. Vocês acham que esse tema, os jogos, é um tema relevante, importante atualmente? Só sim ou não? Vocês podem me dizer que não. Não vou ficar triste, não vou chorar. Em 2019, enquanto vocês vão escrevendo para mim, me respondam, por favor. Vocês sabem que eu sofro quando vocês não me respondem. Em 2019, enquanto o desafio ainda era presencial, nós tínhamos um quadro na frente da secretaria com papel pardo, onde os alunos podiam escrever naquele quadro que tema que eles queriam, da onde a disciplina na época era atualidades. Tinham vários temas extremamente que todos concordam que são relevantes, né, importantes a gente discutir. E um deles foi escrito e era, eu tenho quase certeza que era o abandono das partidas online. E tinha várias risadas na volta. Ou seja, aquilo ali foi tirado como um tema de brincadeira. E eu fiquei pensando naquilo, fiquei pensando naquilo, fiquei pensando naquilo, fiquei pensando naquilo. Hoje em dia, nós temos, óbvio, não só por causa disso, toda essa pensamento e discussão que nós vamos ter aqui. Tá aparecendo o grafite. Eu fico, Thalita, eu entendo, eu fico hipnotizado com as minhas gatas também. É completamente compreensível. Tudo bem.
Mas nem eu lembro a pergunta. Vamos lá. Vamos seguir. Eu quero saber de vocês o que é isso. Ninguém sabe o que é isso? Ó, a Fátima foi longe. Campeonato de LOL valendo muito dinheiro. Vocês já tinham visto? Óbvio que isso daqui é algo antes da pandemia, né? A gente pode facilmente confundir isso com o quê? Com um jogo de futebol. Quando a gente vai pensar em um evento cultural, a gente pensa em futebol. Nos Estados Unidos é muito forte a presença do beisebol e do basquete, tá? Mas aqui dentro da nossa cultura, a gente pensa sempre muito em futebol e esportes. E aí vem os novos esportes. Mas com a Fátima já entendida do negócio, perdemos o fator surpresa. Esse aqui também é um campeonato de LoL, tá? Esse aqui também é um campeonato de LoL. LoL, no caso, League of Legends, é um jogo de computador, aonde saiu esse ano a versão para mobile, que são celulares, tá? Mas o que eu quero dizer aqui para vocês? Primeiro, algumas informações. A renda arrecadada, tá? Red Dead Redemption é um jogo eletrônico, tá? Em qual deles, Fátima? No LoL? Pra, Bom, beleza. Guardem, nós vamos tirar informações da Fátima, da Fátima e da Thalita em breve, tá? Esse título, em 2018, arrecadou 750 milhões de dólares no primeiro final de semana de vendas, tá? Isso aqui é uma questão de receita arrecadada com as vendas desses produtos, tá? O GTA é da mesma empresa, tá? Feita pela mesma desenvolvedora. Eu sei que existem algumas diferenças ali internamente, mas sigam a minha ideia. O GTA V saiu em 2013 e ele arrecadou 1 bilhão no primeiro final de semana, acumulando a maior receita gerada por um produto de entretenimento em 24 horas. Tá? E aqui a gente está falando, primeiramente, de uma indústria do entretenimento. O que é o entretenimento? A gente pode pensar em música, filmes, os esportes, os jogos. Entram dentro dessa indústria do entretenimento. Os filmes, as séries. E aí agora vocês pensam assim: Game of Thrones? Não foi o estouro que foi? O que nós temos coisas muito difundidas? Pensem em exemplos de grandes sucessos. Tá? Vamos seguir. A receita de todos os jogos em 2019, de acordo com Gente, perdi o relatório de mercado. Tanto Superdata 2020 sobre 2019, quanto Superdata 2021 sobre o ano de 2020, são relatórios que nos dizem o quê? A receita de 2019 arrecadou 120,1 bilhões de dólares. Enquanto em 2020 foram 139,9 bilhões. Vocês têm alguma noção do que são bilhões? Dinheiros, 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 dinheiros e muitos dinheiros. Tá? Basicamente isso. Muito longe de noção do que são bilhões. Tá. Aí a gente vem com uma outra. Eu trago para vocês uma outra informação para a gente ir desenvolvendo esse raciocínio. A Netflix
dentro de um dos relatórios dela, informou que o embate, tá? A rivalidade em relação a concentrar o tempo do espectador na tela, tá? O tempo de tela, a Netflix tem uma rivalidade com quem? Não é com a HBO, tá? Que bate de frente com o mesmo tipo de entretenimento, que são as séries e os filmes, tá? A Netflix vai dizer que essa rivalidade de disputar o tempo de tela do espectador é com o Fortnite, tá? E isso nós estamos falando da gigante Netflix, tá? O que a gente está construindo aqui? A gente está construindo a ideia de que as pessoas estão consumindo jogos em uma grande escala, tá? Sobre a receita desses 2 anos, o que acontece? Em 2019, houve um crescimento para 2018 de 4%. A previsão era de manter esses 4% de crescimento em 2020. Mas o que aconteceu em 2020? Que estamos tomando as consequências disso até hoje. Por que eu estou aqui não dentro de uma sala de aula? É esse mesmo. Tá? Aguardando. Alguém me dizer a resposta óbvia. Mas tá. O que será? Né? Novidade para todos nós. Nunca nem tinha ouvido falar sobre. Coronga. Muito obrigado. Mas aí vamos utilizar um pouquinho de matemática básica aqui. 4, tá? Para 12, são 3 vezes. 4 mais 4, 8. Mais 4 é 12. Ou seja, houve um aumento nessa receita triplicada, 3 vezes mais do que a previsão para o ano de 2020. Ou seja, com esse isolamento, se jogou mais jogos. Ou seja, se aumentou essa receita. Tá, mas o que tu quer dizer com tudo isso? Antes, outra informação extremamente relevante para o que a gente vai falar é que essa receita vem da onde, Lucas? Essa receita, como a gente estava falando antes, vem do Red Dead Redemption e do GTA, que são jogos pagos para consoles? Não. A cada $5 gastos com jogos, 4 são lucros de jogos grátis. Isso é uma pausa dramática. Ou seja, 4 de cada $5 são arrecadados em jogos que você não paga para jogar. Felipe ficou chocado. Era essa a reação que eu precisava. Tá? Mas por que as pessoas estão gastando dinheiro com jogos grátis? Segura essa pergunta. Tá? Dentro de todo esse panorama, o que a gente tem aqui? Nós vamos ter os humanos nos jogos. E aí não é diferente porque que teria o The Sims aí. Mas o que nós temos em relação aos humanos nos jogos? Porque quando a gente vai pensar assim, o que são os jogos e o que eles o que envolve nessa relação, vocês podem me dizer que envolve teu console, teu controle, ter a internet. Vocês podem me falar que são as máquinas, tá? Mas quem faz os jogos? Mas aí, no caso, Fátima, não é quando é uma questão de propaganda, é uma empresa que faz a propaganda, joga no jogo um valor para com que aquilo. A ideia aqui do 5 para do 4 para 5 são pessoas que pagam valor. São valores pagos por jogadores. Jogadores pagam muito mais por jogos grátis do que por jogos pagos.
Não é é mais fundo ainda essa ideia, tá? Mas então, o que vamos dar uma agilizada para a gente chegar mais rápido nesse spoiler, no final dessa conclusão. Os jogos são feitos por quê? Por um grupo de pessoas. Eles são vendidos por quem? Por um grupo de pessoas. A pergunta que talvez vocês entendam sobre o que nós vamos falar aqui é: quem é que está recebendo esses 120,1 bilhões em 2019? Para onde foi esse dinheiro? Tá? Nós temos pessoas que fazem os jogos. Elas são milionárias? Elas são bilionárias? Tem programas, jogos? Não. Cadê o dinheiro que estava ali? Não foi o meu gato que comeu, ele tá bem quietinho ali. Vocês podem ver. Se a gente for entrar nesse assunto, na relação dos jogos com o trabalho, muitos trabalhadores, onde já se desenvolve um certo sindicato relacionado aos trabalhadores dos jogos, para com que se tenha uma defesa nos direitos desses trabalhadores, porque sim, a pessoa que desenvolveu The Sims, a pessoa que desenvolve skin no Fortnite, a pessoa que desenvolve skin no Free Fire, quem cuida dos servidores, quem faz as pesquisas sobre qual o próximo design, quem conserta os bugs, quem faz o marketing, são todos esses trabalhadores dessa indústria. Como que os jogos são feitos? Vocês já pararam para pensar nisso? Mas, Lucas, por que eu preciso saber como é que os jogos são feitos? Se todos vocês aqui estiveram na aula que a gente teve de Marx, vocês vão lembrar que o Marx falava sobre alienação. A alienação nada mais é que o quê? Você estar por fora dos processos de fabricação daquilo que você está consumindo. Você está por fora. Você está um alien. As coisas estão existindo no mundo e você está alienado sobre os processos que fazem aquilo. Vocês tinham pensado na quantidade de pessoas que levam para fazer o que a gente joga? E essas pessoas estão recebendo? Elas não estão? O que acontece? Quando você vai entrar nessa questão das relações de trabalho, existe uma coisa chamada crunch. Tá? Vocês podem procurar por isso com tranquilidade. Crunch nada mais é do que apertar um prazo para com que o jogo saia na data que é interessante que ele saia. Já tivemos vários problemas com crunch. Quem sabe o que foi Cyberpunk, sabe o que está acontecendo, No Man's Sky também, mas basicamente é isso. É preciso fazer algo, tá? É preciso que aquilo saia numa certa data. Os programadores não têm tempo de fazer isso, então se aperta eles, ou seja, você não vai para casa, você vai ficar aqui dentro do escritório 3 dias direto fazendo isso, você não vê sua família, você não come direito, você dorme na sua cadeira, tudo isso para com que, num geral, aquele estúdio consiga entregar o produto naquela data, porque foi prometido a um grupo de pessoas que aquilo estaria disponível para jogar naquele dia. Na verdade, todos os jogos. E aí, Fátima, eu te pergunto uma coisa. Beleza. Geralmente, como é que funciona assim? Eu programo um jogo, eu coloco ele para disponibilizar, o pessoal baixa, compra, no caso, baixa e joga. Mas aí eu te pergunto o seguinte: quando a gente está falando de jogos como Fortnite, o LoL e o Free Fire, que são jogos tanto multiplayer quanto contínuos, aonde eles têm uma característica que é a mudança. Hoje em dia, quando a gente vai pensar em jogos, a ideia da mudança e da adaptação é uma coisa quase que dada. Mas, por exemplo, o Mario. O Mario, quando ele saiu na época, talvez a Cris saiba me ajudar com isso, né? Porque aqui são todos bebês relacionados a... Vamos lá. Quando saiu o Mario é gravado na fita e não tem alteração.
O que é o jogo, e deu, e acabou, e a gente passa pro próximo. Ai, eu já era todo mal. Hoje em dia, nessa questão do crunch, tá? Fátima. Desculpa, Grace. Ai, mas nessa questão do crunch, como que funciona um jogo que ele nunca acaba? O desenvolvimento desses 3 jogos que eu dei de exemplo, eles nunca acabam. O crunch acaba? Não. Muitas vezes o crunch é contínuo. Ou seja, existe uma precarização, espero que vocês todos entendam essa palavra, existe uma precarização sobre o trabalho dessas pessoas que estão criando essas obras que a gente utiliza. E a gente não tem a menor ideia de quem elas são. Quando se pensa assim, The Sims é da Electronic Arts. Eu sei quem fez, eu não tenho a menor ideia. Quando é um filme, eu sei que é a Scarlett Johansson. Quando é uma música, eu sei que é a Beyoncé cantando. Ou seja, existe uma personalização daquilo. Eu tenho como agradecer, eu tenho como dar fama para aquela pessoa que desenvolve. Se eu não for muito fã de um jogo, eu não sei quem fez. Eu não tenho a menor ideia de quem são essas pessoas. Essas pessoas ficam nos fundos, escondidas no meio de todos aqueles códigos, e não se tem alguém para, olha, é você que fez, ou muito obrigado, ou tome um reconhecimento, ou por que você fez isso. Entende? É também um tipo de mídia, mas é exatamente por isso, um dos motivos que a gente precisa pensar nesse tema é de que, do mesmo jeito que é algo semelhante àquilo que a gente já viu, de que foi um monstro nessa indústria de massa desde sempre, que foi a música e os filmes, os jogos são um tipo de mídia, ao mesmo tempo que semelhante, diferente. E a gente precisa prestar atenção nessas diferenças. Por quê? Vamos lá. Por quê? Porque 72% dos brasileiros têm hábitos de jogar jogos digitais. Aqui a gente está pensando em quase 3/4 da população, tá? Pensando em matemática. Uhum, é exatamente isso, Fátima. E muitas vezes, quando é um desenvolvedor sozinho, quando é um jogo indie, muita gente também nem sabe quem é. Tá? Realmente, Cris, isso é chocante esse número, e esse número é necessário para com que a gente traga aqui. Isso é uma pesquisa brasileira, tá? Feita, ou seja, o número de pessoas jogando aumentou muito durante a pandemia de Covid, tá? Isso é um outro dado. Mas um dado fixo que há anos é assim, é de que mais de 50% dos jogadores, seja no mundo, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, é de mulheres, tá? E aí, um outro dado que talvez choque alguém é de que 54% dessas pessoas no Brasil somam aqueles que não se autodeclaram brancos. Ou seja, os não brancos, tá, são mais da metade também. Mas aí eu pergunto para vocês, por que a gente deveria se chocar com esse número, sendo que dentro da autoidentificação de etnia no Brasil, mais de 50% não, são não brancos? Por que nos jogos seria diferente? Se mais de 50% da população brasileira são de mulheres, por que elas não jogam tanto? E aqui nós temos uma coisa, tá? A mídia. E aí a gente precisa fazer rapidamente, porque a gente não tem. Olha só. Alguém ainda me ouve? Minha conexão foi perdida. Tá bem. Ela disse que ela tá meio, meio caída. Mas eu vou esperar, talvez. Eu vou seguir só com a voz até a conexão estabelecer e aí eu volto com a câmera, tá, gente? Já voltou. Já melhorou. Levamos um tombo, mas vamos voltar. Perdi 20 pontos de vida, tá? Só pra avisar pra vocês. Levei um headshot.
Só para quem entende. Onde eu estava? Por que a gente fica chocado com esses números dessa realidade atual dos jogos? Por quê? E a gente vai precisar rapidamente fazer uma retrospectiva, tá, da história dos jogos. Então, se vocês lembram de um console, né, um videogame, que era chamado de Game Boy. Tá? Isso é um exemplo. Mas todos aqui vão ter que concordar comigo de que existe uma identidade gamer construída ao longo da história de que os jogos não são das mulheres, de que os jogos não são das pessoas de cor. Todas elas. De que os jogos não são para pobres. De que os jogos são propriedade de uma parcela masculina, branca, cis, hétero e não pobre. Tá? Esses são os gamers. São os jogadores de sempre. Vocês talvez, não sei se vocês têm idade, mas vocês que sempre jogaram, sempre pôde jogar? Porque na minha época não podia. Os jogos eram para meninos. Então, Fátima está aqui, eu não paguei para ela dizer nada disso, tá? E ela vai nos dar, já está nos dando o relato dela de que jogar online é insuportável, porque muitas pessoas desistem, inclusive ela, porque existe essa coisa de que este mito de que os jogos não são para as mulheres. As mulheres não têm. Porque aí quando esse dado é jogado dentro de uma discussão, mais da metade do público que joga são mulheres. Ah, mas Candy Crush não vale. Ou seja, se acredita que as mulheres estão concentradas em jogos casuais, tá? Ou jogos para celular. Mas aí, meus amores, a gente volta, tá, para os dados de que 4 a cada 5 dólares são gastos em jogos grátis. E a maior parte dos jogos grátis, além do Fortnite, são jogos para celular. Tá? Esse é um outro dado que não está aqui nos slides, mas se vocês forem conferir nesses relatórios de pesquisas, esse é outro dado. Ou seja, quando se cruza os jogos para celular e os jogos grátis, vocês encontram a maior número tanto de rendimento dessa indústria quanto o número de acessos, tá? Ou seja, as mulheres, tá? As pessoas de baixa renda, isso dentro da pesquisa Game Brasil, e as pessoas não brancas, tá? Estão concentradas dentro dessas duas coisas, os jogos grátis e os jogos para celular, tá? Vamos ficar com isso. Então, o que acontece quando... e aí nós temos outros níveis. Nós temos os jogos grátis para celular, mas a gente tem, depois do celular, nós temos os videogames, tá? Que a gente pode encontrar tanto Xbox, PlayStation e Nintendo. São as três concorrentes. E depois nós temos o computador. Esse relatório, a parte grátis dele, nos dá, obviamente, porque eu não paguei R$7.500 para ter acesso ao relatório completo. Até porque eu não preciso. Mas os dados que aparecem de maneira gratuita já nos dão uma ideia de que os jogadores que se agrupam dentro do nicho PC Gamer, que vão para o computador, eles são mais compatíveis com esse perfil do jogador branco, homem, hétero, cis e não pobre. Tá? Esse dono dos jogos. Vamos por assim dizer. Tá? O que acontece aqui inicialmente, tá? Não vou deixar para o fim essa conclusão. Vamos fechar isso aqui. O que acontece quando um grupo que se auto-intitula dono de algo, tá, exclui como algo não gamer
toda uma categoria de pessoas onde se encontram outros perfis, o que é isso? Isso são eles dizendo que os jogos de verdade não são para celular, ou eles estão simplesmente excluindo essas pessoas? Eles estão excluindo os jogos, que são os códigos, ou eles estão excluindo as pessoas? Tá? Uma pergunta para a gente seguir o nosso baile. Tá? O que nós temos? Vocês vão me dizer, tá, mas a sociologia nos jogos começa só aqui. Vamos embora. O que o Adorno, que a gente teve uma aula rapidíssima sobre essa indústria cultural, Adorno é um sociólogo. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer que existe uma indústria, tá, que gera cultura, que vende em massa uma cultura. Isso é algo bem superficial, tá, gente? E quando a gente vai pensar assim, no que são os jogos? Muitos teóricos, sim, existem pesquisadores de jogos, tá bem? Inclusive, posso dizer que sou um deles. Mas, o que a gente chega quando a gente vai conceituar o que é um jogo? Os jogos são sistemas de regras, tá? Mas aí, regras como? O código diz o que se pode e o que não se pode fazer. Aqui, o que é a proposta desse pensamento? Se os jogos são criados em massa dentro de uma indústria e eles são um sistema de regras, quais são as regras que estão sendo disseminadas por esses jogos dentro de um sistema onde a gente pense em qual é a ideologia, qual é a lógica que está passando. Todos os jogos têm uma lógica. Qual é a lógica que está passando para esse grande número de pessoas que está em contato com essas regras? Vocês conseguiram entender qual é a linha de pensamento aqui? Eu falo bastante e aí vocês ficam quietos. Vocês conseguiram entender qual é a linha de pensamento que eu estou tentando passar aqui? Posso dar um exemplo. Tem um vídeo muito maravilhoso da Rita Von Hunt, que o nome é Adorno, tá? E a indústria cultural. Pesquisem, que é maravilhoso. E o que ela vai dizer? Que a gente cresceu, tá? Ela vai dar um exemplo fora dos jogos digitais. Ela vai dar um exemplo de jogos de tabuleiro. A gente cresceu com jogos como Banco Imobiliário, War e o Jogo da Vida, tá? A gente não, né? Porque o jogo de tabuleiro é meio caro, mas eu acho que a maioria de vocês, pelo menos, sabe o que é o Banco Imobiliário. Um detetive, tá? Agora sim, cheguei na crise. Tá, vocês sabem o que é o Banco Imobiliário. O que é a ideia do Banco Imobiliário? A ideia é a seguinte: quem consegue comprar mais propriedades, tá? E sabe administrar bem essas propriedades, acaba gerando uma maior probabilidade dos outros jogadores caírem nessas casas, pagarem os aluguéis e irem à falência, tá? Só que é muito difícil, quem muito jogou Banco Imobiliário, mas principalmente o War, tá? War é um jogo que você ganha exércitos. Quanto mais exércitos você tem, quanto mais exércitos você tem, mais exércitos você ganha. Isso é uma regra do jogo. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quanto mais você tem, mais você ganha. Mas também quer dizer que quanto menos você tem, menos você ganha. Qual é a probabilidade, tá, maior de alguém que começou perdendo virar o jogo? Muito baixa. O que a Rita e o Adorno estão tentando dizer aqui? Que os jogos passam uma lógica de que eles te preparam para o sistema. Como o Adorno era marxista, né, um pouco mais recente do que o pensamento do Marx, ele trouxe algumas novidades para essa ideia, mas o que ele quer dizer? Que os jogos, eles passam uma lógica de que eles estão te ensinando nos teus momentos de lazer como funciona
a vida, não a vida, mas no caso, esse sistema capitalista. De que você ou tem, ou você não tem. E se você não tem, quanto menos você tem, menos você tem capacidade de ter. Essa é a ideia. E muitos jogos seguem essas lógicas, tá? Mas esses são jogos antigos. A ideia aqui é, a partir disso, o que são as lógicas de jogo dos jogos mais atuais, tá? A partir do momento que a gente pensa assim, de que todos os jogos são um sistema de regras e de que eles saem, tá, de uma parte da realidade, de que se pega uma parte da realidade para colocar no jogo, qual é a parte que a gente está pegando? E o que isso significa quando se joga? Tá? Enquanto uma indústria, e quais são esses pensamentos, essas regras e essas ideias que estão sendo disseminadas em massa. Tá? Vamos seguir. Pode falar, Ellen. Eu te espero. Eu adoro quando vocês conversam comigo. Ah, era assim, eu tenho certeza que era. Mas vamos embora. Então, o que é isso? Tá? Esse acesso em massa, a gente já conseguiu provar que ele existe. Tá? Porque a grande maioria das pessoas ou joga, ou um dia já jogou, tá? E eu preciso muito fazer um pequeno parênteses do tipo, assim, se um dia vocês já jogaram e é algo que um dia vocês fizeram, ou talvez vocês façam às vezes, não precisa dizer que não faz. E vocês fazem. Né? Isso não é. Os jogos não são dominados por um grupo. Tá? Basicamente isso. O que é essa ideologia e o que é uma coisa que anda vindo muito louca, assim, desenfreada, que é a gamificação. O que é gamificação? Nada mais é do que essa ideia. Quem sabe o que é jogar LOL, o que é jogar Free Fire e o Fortnite, sabe do que eu tô falando. Você entra no jogo, e principalmente no Free Fire, por entrar no jogo, ou seja, fazer uma coisa extremamente simples, você ganha uma. Gente, me perdi. Você ganha uma bonificação, podemos dizer assim. Você ganha moeda. Você faz login 2 dias, você ganha outra coisa. Você faz login 3 dias, você ganha outra coisa. A questão da gamificação é dividir o que vai se fazer, seja lá no trabalho, no estudo, na vida, dividir os objetivos grandes em pequenos objetivos e atribuir bonificações para essas pequenas funções. Resumidamente, é isso. Porque isso veio da onde? Da ideia de que o que a gente faz nos jogos, gente? Principalmente nos RPGs. O que se faz nos jogos? Tarefas. Você sai do seu trabalho e você começa a jogar fazendo tarefas. Você estava fazendo tarefas antes, você continua fazendo tarefas depois. Leve esse livro pro fulano. Pegue o anel do ciclano. E você continua fazendo coisas. Você vai jogar The Sims? Cadê os jogadores de The Sims? Tá limpando o quarto no jogo, mas o quarto na vida real é aquela bagunça. Tá? Você continua fazendo as missões. Você está fazendo tarefas e atividades, você termina, você continua fazendo tarefas e atividades. Os jogos nada mais são do que essa continuação. Tá? Só que em um outro momento. Essa é a ideia. E por isso que existe esse aumento tanto do uso dos jogos, quanto dessa tentativa de gamificar as coisas. Para fazer com que todas as tarefas, sejam nos estudos, no trabalho ou na vida, sejam mais fáceis de serem ou menos custosas de serem realizadas. Tá? O que é a ideia aqui? Exatamente aquilo que eu já tinha dito, de que os jogos são uma simulação da vida.
Mas a pergunta é, quais partes dessa vida a gente está usando e quais a gente não está usando? Quem joga The Sims sabe que é um jogo de simulação de vida, mas nem tudo relacionado à vida a gente tem como colocar dentro do jogo. Como, por exemplo, o tempo. Um dia no The Sims não utiliza 24 horas do nosso dia. Ele ia ser insuportável se fosse assim. Tá? Mas a pergunta é por quê? Tá? O que que tem? Eu já fiz a pergunta e eu já vou dar a resposta. Qual a diferença? Tá? E o que que a gente vê muito, principalmente dentro dessa pesquisa, de analisar o que que são as regras desses jogos atuais. Tá? A gente vê muito uma falsa democracia. Tá? Tanto no LoL, quanto no Free Fire, quanto no Fortnite. Principalmente jogos Battle Royale ou MOBA, jogos multiplayer, que são os mais utilizados. Você tem o quê? Inicialmente, todos começam com nada. Tá? Não, ninguém tem nenhum item, nem nada de nada de nada de nada. Tá? Se conseguem os itens ou a experiência dentro do jogo. Dentro daquela partida, e quando se termina aquela partida, não se tem mais nada. Tá? Só que não é bem assim. Se acumula coisa assim. Se acumula, principalmente no LoL, tá? Eu vou utilizar o exemplo porque é a maior parte do que o pessoal joga e conhece. Tá? Para fazer no LoL, você precisa saber quais são as habilidades daquele campeão, quais são as habilidades do campeão do inimigo e dos seus amigos. Quanto mais você entende sobre as habilidades no LoL, mais fácil é ganhar. Porque você sabe contra quem ir e contra quem não ir. Ou qual a combinação melhor com o seu time para ter um resultado melhor. Não se acumula os itens dentro da partida, mas se acumula esse conhecimento. Ou seja, existe uma falsa noção de democracia da onde todos começamos o jogo no mesmo ponto. Porque ninguém tem nada. Mas na verdade tem sim. O personagem não tem, mas o jogador por trás tem. E ele acumula. Essa falsa ideia de sou bom ou sou ruim no jogo só porque perdi ou ganhei uma partida, que eu não sei quem são os meus colegas e quem são os meus inimigos, isso é extremamente desleal. Tá? A outra coisa relacionada a essa ideia de democracia é a meritocracia, que vem muito relacionada ao que as gurias estavam dizendo sobre o assédio dentro do jogo. Tá? Você não ganhou ou morreu muito no jogo, porque também eles têm uma lógica muito semelhante a esses jogos antigos da continuidade, aonde se você dá experiência para o inimigo, ou seja, se ele te mata muito, chega um momento que não tem como virar. Porque ele te matou tanto que você não consegue matar ele de volta para poder igualar esse jogo. Tá? Essa competição. Igualar a experiência para poder igualar os poderes. Exatamente. E aí entra as questões tanto de gênero, quanto as questões de raça, quanto as questões de sexualidade, quanto as questões de renda. Tá? Porque aí você pensa assim, estamos todos jogando aqui, existe uma democracia, eu não estou te vendo. Mas a partir do momento que o gay entra na partida e fala qualquer coisa, o resto do time pergunta, ó lá o viado. Tá? Ah, mas essa insira insira a palavra, o xingamento aqui às mulheres. Faz diferença quem você é quando você está dentro do jogo em relação e interação com essas pessoas que estão no mesmo lugar. Ou seja, existe uma falsa
noção de democracia. Não pode abrir o microfone e não pode ter um nick que revele quem é a pessoa por trás daquilo. E isso, Fátima, é uma restrição da liberdade. Ah, mas eu acho que aí tá, talvez, exagerando um pouco as coisas. Não. Se as pessoas que não são mulheres LGBTs, né, que não são o que eu tô chamando na pesquisa de outsiders, de forasteiros, tá? Se essas pessoas de fora do padrão não podem ser quem elas são, e os dentro desse padrão podem, isso é falta de liberdade. Tá? Dentro de um momento que deveria ser um espaço de lazer, de entretenimento, existe uma coação desse grupo de pessoas. Tá? E ali, pergunto, já respondendo para vocês, por que nós precisamos pensar a sociologia dentro dos jogos, ou os jogos dentro da sociologia. E é aqui o último exemplo rapidinho, que é como os jogos têm a ver com a política. Tá? O primeiro exemplo foi a live que o Boulos fez na época, jogando Among Us. Tá? Porque chama o pessoal que joga para dentro de uma lógica de que a gente pode falar sobre política, exatamente, a gente pode falar sobre política dentro de outros contextos, tá? Principalmente dentro dos jogos. E quando a gente vai pensar no que atravessa, tá? A gente pode pensar sobre o consórcio gamer do Banco do Brasil, onde sim as pessoas estavam fazendo consórcio para poder comprar um computador. Isso já diz muito sobre o que a gente estava tentando falar. E a outra são a redução dos impostos por parte tanto do Renan Bolsonaro quanto de toda a família Bolsonaro, nessa tentativa de criar políticas relacionadas a esse grupo, que são 72% da população brasileira, tá? Tentar chamar a atenção dessa identidade para um conjunto de políticas que são neoliberais, individualistas, tá? Para poder linkar essa identidade com uma identidade política. Ou seja, sim, o seu filho, o seu primo, seu sobrinho, sua sobrinha, seu neto, seu irmão, seu tio, que está falando sobre campeões, calça angelical, ou qualquer outra nomenclatura dos jogos, está dentro de uma sociedade que joga e está dentro de disputas de poder que nem sempre são tão visíveis e às vezes se escondem por trás de outras coisas, deixando bem lá dentro da Terra quais são os verdadeiros significados de todas essas relações e tudo isso que significa. Tá. Eu já passei do meu tempo, eu só queria saber o que vocês acharam de tudo isso. Se lá no início eu consegui contemplar a ideia de que isso é um tema relevante e atual para o nosso papo. Cabeça. É o momento de vocês, gente. Não me deixem aqui. Eu caí? Gente. Eu caí? Oi, Lucas. Não, não caísse, não. Mãe, menina, olha, mas se demorou para as gatas falarem alguma coisa, né? Já estava entrando em choque. Fiquei pensando há quanto tempo faz que eu estou falando sozinho. Júlia, pode parar de gravar. Vamos precisar editar o final. O professor enlouquece em vídeo do YouTube porque